Serei bendito, vou entrar na glória, vou morar na glória, receber das mãos do meu Senhor a minha herança, minha eterna herança, direito dos santos. Eu não sou daqui, eu vou subir. Difícil é viver sem lágrimas no olhar. Eu sei aqui não é meu lugar pra descansar. Difícil é viver sem lágrimas no olhar. Não sou daqui, oh aleluia. Não sou daqui, oh aleluia. Eu vou subir, oh aleluia, para o céu de glória. Serei bendito, vou entrar na glória, vou morar na glória, receber das mãos do Senhor a minha herança, minha eterna herança, direito dos santos. Eu não sou daqui, eu vou subir. Aqui não é lugar pra descansar. Difícil é viver sem lágrimas no olhar. Eu sei aqui não é lugar pra descansar. Difícil é viver sem lágrimas no olhar. Não sou daqui, oh aleluia. Não sou daqui, oh aleluia. Eu vou subir, oh aleluia, para o céu de glória. Eu vou ser bendito, vou entrar na glória, vou morar na glória, receber das mãos do meu Senhor a minha herança, minha eterna herança, direito dos santos. Eu não sou daqui, eu vou subir. Serei bendito, vou entrar na glória, vou morar na glória, receber das mãos do meu Senhor a minha herança, minha eterna herança, direito dos santos. Eu não sou daqui, eu vou subir. Aleluia, Bom dia, meus queridos irmãos. Uma alegria estar de novo com vocês, adorando a Deus neste último dia do mês de maio, mês da família, quando nós estaremos pensando um pouquinho sobre as nossas famílias. Que você possa, neste início de culto, cantar ao Senhor com alegria, adorá-lo como Ele merece. Adore ao Senhor. Bom dia, igreja. Juntos mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus nesse dia lindo e abençoado que Ele nos concede. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E é o que diz essa canção que nós vamos cantar agora. Espírito
em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e louvor, te entregamos nosso viver pra te adorar, dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez no início, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Hoje está se encerrando o mês de maio, um mês onde é considerado, onde se comemora o mês da família. E essa canção expressa, né, a canção de todo lar, né, de todo aquele que tem um lar, que deseja dedicar o seu lar a Jesus. Essa canção expressa exatamente isso. Vamos adorar de todo o coração, em espírito, em verdade, conforme cantamos há pouco.
essa canção que fala sobre a família. Hoje sabemos que as famílias têm sido muito atacadas, mas nós servimos a um Deus poderoso e nós cremos que esse Deus pode dar a vitória para aqueles que estão precisando de uma vitória em sua casa, em sua família. Eu creio que você declarando essa canção de todo o coração, você pode experimentar um milagre na sua casa, na sua família. Vamos lá? Vamos juntos? Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter na presença do Senhor. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Declare: a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, na presença do Senhor.
Chegou o momento em nosso culto de nós orarmos, entregando nossas vidas e lembrando de nossa fidelidade na entrega dos nossos bens, de nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Procurem ser fiéis ao Senhor. Essa é uma área muito importante da nossa vida cristã. Também estaremos orando pelo nosso país, precisa tanto de nossas orações. Também estaremos orando pelos nossos aniversariantes. Nós temos vários aniversariantes nesta semana. Então nós vamos ler o nome deles e para você se lembrar deles, entrar em contato com eles. Então eu vou ler o nome deles para nós nesta manhã orarmos por eles. Isabel Braga, Emilce Queiroz Aguiar, Fernanda Pachalian Machado, Engie Amaral, Ana Cláudia Celestino, Isaac Pereira Santos, Isabela Rocha Bianchi, João Pedro Neto, Odete Assis Coimbra, William Souza Rocha, Cirene Valim, Sandro da Silva Nascimento, Gilberto Brandão Prudêncio, Rafael Guimarães Oliveira, Magda Guedes da Silva Queiroz. Também temos alguns irmãos que estão completando mais um ano de casamento, né? Então vamos falar o nome deles também. O Edmar Paulino dos Reis e Marinalva, José Ramon e Cirlei, Júlio César e Fabiola, Kathleen, melhor dizendo, Christian e Edna, e Márcio Eufrásio e Liliane. Vamos orar ao Senhor por estas vidas tão preciosas. Oremos. Nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está nos dando mais um domingo para nós adorarmos ao Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, de todo o coração, pela tua proteção, ó Deus, porque se nós estamos aqui te adorando, é porque o Senhor nos protegeu. Também queremos dizer muito obrigado pelos nossos aniversariantes. E queremos te pedir em nome de Jesus que os abençoe, que o Senhor possa estar dando a eles vida, saúde, alegria na tua presença. Também queremos te pedir pelo nosso país, abençoe o nosso país, abençoe nossos governantes, dê sabedoria para eles, ó Pai. Também te pedimos por essa pandemia, tem misericórdia, esteja de alguma forma dando um basta para esta pandemia. Também te suplicamos, ó Deus, a tua bênção para todos os nossos irmãos que estão sofrendo, nossos irmãos enlutados, que o Senhor esteja consolando, e nossos irmãos que estejam de alguma maneira afetados, ó Pai, até mesmo fisicamente, por esse vírus, que o Senhor esteja cuidando deles. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus e o Senhor cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho.
vocês na manhã desse dia, logo veio à minha mente falar a vocês a respeito de um lar ideal. Será que existem lares que são ideais? Eu responderia que sim, que existem lares ideais. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre esse tema. Eu creio que quando Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses e aos Efésios, aquelas duas cartas, e ali ele descreve a respeito da família, ele estava falando a respeito de um lar ideal. Na Bíblia também nós encontramos alguns exemplos de lares que poderíamos chamar de lares ideais. O lar de José e Maria, onde nasceu o nosso Salvador. O lar de Adão e Eva, antes do pecado, são lares ideais. Mas eu vou usar para falar sobre um lar ideal um dos nossos salmos, o Salmo de número 128. Nós vamos ler do verso 1 ao 4 e nele nós vamos descobrir um lar ideal. Nós vamos descobrir algumas características das pessoas que vivem nesse lar, que fazem desse lar um lar ideal. O texto da palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A descrição que o salmista faz no texto sagrado a respeito deste lar é uma descrição que mostra que esse lar é um lar ideal, porque nele há a felicidade, nele as coisas vão bem. Então é um lar harmonioso, é um lar que eu diria que tem característica, tem coisas boas nele que fazem dele ser esse lar ideal. E a primeira coisa que a gente observa no texto é que no lar ideal, o pai, esposo, ou esposo, pai, ele teme ao Senhor. O texto começa dizendo: bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. Então, para que nós, esposos, pais, construamos lares ideais, é preciso que nós temamos ao Senhor. E quando o texto fala do temor ao Senhor, logo vem à mente da gente o que é falado muito a respeito desse temor. Que ele não é uma fobia, que ele não é um medo de Deus. Não é uma fobia nem um medo, porque fobia e medo nos afastam daquilo que nós temos fobia ou medo. Não é um medo, não é uma fobia também, porque fobia é paralisante. A gente não se aproxima do ser que nós tememos. Mas nesse temor, não. Esse temor nos leva a ter comunhão com Deus. É um temor em que a gente respeita a Deus. É um temor que a gente considera Deus como Pai. Então a gente se aproxima dele como um Pai. É um temor que a gente tem uma santa reverência a Deus. Mas para ter esse temor, o esposo, o pai, precisa conhecer profundamente a Deus. Não se pode temer a Deus sem conhecer a Deus. Jesus Cristo, falando sobre o temor a Deus, ele fala aos seus discípulos que eles não deviam temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Ele estava falando de Deus. Ele estava falando que Deus deve ser temido por causa do controle que Deus tem de todas as coisas, do seu poder. Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Por isso ele deve ser temido. Mas o temor a Deus, nós o temos também por conhecermos a santidade de Deus.
Isaías, quando ele entra no templo e ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, e ele vê toda a santidade de Deus, ele então diz, ai de mim! Ele passa a ter um temor, uma reverência profunda por Deus, que sou um homem pecador, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, ao contemplar a santidade de Deus, ele passou a temer a Deus. Quem conhece a Deus, quem conhece o poder de Deus, quem conhece a sua santidade, passa a temer a Deus. Será que você, pai querido, você, esposo querido, que está me ouvindo, pai, esposo, você teme a Deus desse jeito? Você conhece Deus desse jeito? Mas como a gente demonstra que a gente conhece a Deus, que a gente teme a Deus? Olha o que o texto diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, nós demonstramos que tememos a Deus quando andamos nos caminhos de Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos o que Deus quer. E o que Deus quer para nós como esposos, pais? Deus quer que nós amemos nossas esposas como Jesus amou a igreja. Deus quer que nós criemos os nossos filhos na doutrina e no temor dele, querido. Quando nós, os pais, obedecemos a Deus, nós estamos realmente construindo um lar ideal. Será que nós temos agido dessa maneira para termos um lar ideal? Mas o texto não fala somente sobre o pai, sobre o esposo, pai. O texto também fala a respeito das mulheres. E no texto, as mulheres, é usado para falar das mulheres a figura de uma videira frutífera. O texto diz, sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Era muito comum para a literatura judaica, a literatura bíblica, utilizar de árvores, de elementos da natureza, para falar a respeito de pessoas. Por isso, a Bíblia diz que o justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. A Bíblia, falando a respeito também do justo, no Salmo de número 92, a Bíblia diz, Salmo 92, versículo de número 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Portanto, queridos, era muito comum. E então aqui no texto nós encontramos a esposa sendo, utilizando como figura para ela da videira frutífera. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Claro que o texto está falando, dentro de um contexto da Bíblia Sagrada, está falando realmente da produtividade em termos de filhos. Em termos de filhos. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe no interior da casa. A mulher no interior da casa, ela supervisiona a casa. A mulher no interior da casa, como se fosse uma videira frutífera, ela supervisiona todo o lar. E é nessa função que exercida pela mulher que o lar se torna o lar ideal. Nos lares ideais, as mulheres supervisionam os seus lares. Elas supervisionam os seus lares. Elas não deixam que o lar se torne uma bagunça, desordenado. Nos dias atuais, quando as mulheres vão para o trabalho fora de casa, muitas vezes se torna difícil isso. Mas as mulheres não podem perder essa visão. Não podem perder essa visão. Porque se perderem essa visão, o lar se tornará uma bagunça. Os filhos farão o que quiserem, eles desobedecerão quando quiserem, eles não terão limites. Mas as mulheres precisam estar isso claro nas suas mentes. Vocês supervisionam o lar. E outro detalhe importante, vocês são comparados no texto à videira frutífera no interior da casa.
Observem que vocês não são videiras longe da casa. Vocês são videiras dentro da casa, no interior da casa. Vocês são aquelas que, ali no interior da casa, como videiras frutíferas, vocês produzem o que é doce. Porque a videira, ela produz a uva, e a uva geralmente é doce. Vocês supervisionam a casa com a sensibilidade, assim como o pé de videira e as uvas da videira são sensíveis como nós todos sabemos. Vocês são sensíveis, são muito importantes como supervisoras dos seus lares. Não deixem os lares abandonados, mesmo que você chegue cansada, mesmo que você chegue esgotada do seu trabalho, renove as suas forças e cuide do seu lar. Cuide do seu lar, supervisione o seu lar, supervisione seus filhos. Não deixe os seus filhos abandonados. É preciso que isso fique muito claro para que o lar possa ser um lar ideal. É da videira que vêm as uvas, e as uvas trazem o vinho, que para uma cultura judaica alegrava tanto as famílias. Sim, esposa, vocês estão ali colocadas para serem essa pessoa sensível, pessoa que traz não um azedume, não a acidez dentro de um lar, mais a sensibilidade, mais a doçura dentro das casas, dentro das famílias. Mas o texto sagrado nos fala também dos filhos. E quando fala dos filhos, também usa uma figura da natureza, diz o texto sagrado, que os filhos são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Veja, eu quero chamar a atenção de vocês, e especialmente agora dos filhos. Vocês são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Preste atenção, o texto não está falando que são rebentos lá distantes, no campo da fazenda, lá na parte distante da casa. Não, são rebentos de oliveira dentro da casa. Por que essa figura? Porque os filhos, eles, como rebentos, eles precisam do cuidado. Eles precisam de serem supervisionados. Eles precisam disso. Então, filhos, se você quer construir junto com seus pais um lar ideal, você precisa se sujeitar aos seus pais. Assim como o rebento, ele estava sujeito ao agricultor. E dentro da casa, e a esposa no interior da casa, e o filho aí ao redor da mesa, são para serem supervisionados pelos pais. Filhos, vocês querem construir junto com seus pais. Mais uma vez eu repito, um lar ideal, é preciso que vocês se sujeitem aos seus pais. O texto sagrado, ele diz que vocês são rebentos. Um rebento é algo que está crescendo, é uma oliveira pequena que está crescendo para no futuro poder dar muita azeitona. Então, filhos, vocês estão crescendo e precisam estar sujeitos aos seus pais para que o seu crescimento seja um crescimento ideal. Talvez alguns filhos adolescentes podem me perguntar, mas eu já cresci, eu não sou rebento. Você pode até não ser um rebento, mas você está dentro da casa, você ainda está sob a supervisão, a autoridade dos seus pais. E nós poderíamos até usar uma outra figura bíblica também, a figura que vocês são como flechas na aljava dos seus pais, na aljava do homem valente. Então, vocês não saíram ainda, então vocês estão ali. As flechas estão sob o comando do flecheiro, daquele que tem o arco. Estão no comando, estão sob o comando dos pais. Enquanto não sair de casa, vocês estão sob o comando dos seus pais. Talvez os filhos, os filhos agora casados podem dizer, mas pastor, eu agora não preciso mais disso, não é verdade?
Querido, mesmo que você não precise mais submeter, você ainda precisa fazer algo, honrar os seus pais, porque a honra aos pais, ela continua por toda a vida dos filhos. Portanto, respeitem seus pais. Portanto, ouça os conselhos deles. Ouça os conselhos deles. E não esqueçam, também cuidam deles na velhice, porque isso é bíblico. A posição dos filhos é que os leva a terem a missão, essa função de serem sujeitos aos seus pais. São como rebentos de oliveira. Então, tem que se sujeitar. Agora, fazem para quê? Qual é o objetivo disso? É que os filhos cumpram sua missão. Qual é a missão de um rebento de oliveira? A missão de um rebento de oliveira é crescer e se tornar uma oliveira saudável que dá fruto. Então você vai cumprir uma função no mundo e seus pais são muito importantes para que você possa cumprir essa função no mundo. E sua sujeição aos seus pais vai ser muito importante para que você no futuro possa produzir azeitona e possa produzir o azeite de oliva. E é interessante, né? O azeite na Bíblia Sagrada tem tantas funções importantes, entre elas servia para ungir reis e sacerdotes. Vejam como é importante vocês, filhos. Vocês poderão, no futuro, vocês podem ser tão produtivos, mas precisam lembrar que, por enquanto, são rebentos ou são flechas. Então, ali cumpram com a sua obrigação de se sujeitarem aos seus pais. Sim, queridos, é possível ter um lar ideal. Sim, é possível ter um lar ideal. Eu e vocês, nós podemos construir lares ideais. Mas, para tanto, vocês, esposos, pais, precisam temer a Deus e demonstrar esse temor através de andar nos caminhos de Deus. Vocês, esposas, precisam ser como uma videira frutífera, ali no interior, observando, colocando tudo sob o controle de vocês dentro da casa. E vocês, filhos, precisam ser submissos aos seus pais. É possível. Pode ser um sonho, uma utopia, ter um lar ideal. Pode ser até que a gente pense que seja, mas não é. Com esforço, com dedicação e com coragem, nós podemos construir um lar ideal. Procure construir. Seja peça importante na construção de lares ideais. Que Deus abençoe você.